filho Ênon. Fé, árvore de vida, viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não o presidente do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção e desenvolvimento, indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estadas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosamente ou milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isto, contudo, é um equívoco lamentavelmente com consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições interiores torturam o campo interno à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvalada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos de mal livros, as opiniões ocasiosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes de autoexame. Ninguém pode, pois, em consequências, transferir de modo integral a vibração da fé do espírito alheio, porque realmente isto é a tarefa que compete a cada um. Assim seja. Boa noite a todos, aos irmãos encarnados e encarnados, que aqui se faz presente. Pai de infinita bondade, Senhor, e misericórdia. Estamos, Senhor, hoje aqui na Tua presença, mais uma vez. Que o Senhor nos auxilie, Senhor, nesta noite. Que não invoque o caminho do amor e da paz. Ó Senhor, grande Mestre, ó Pai de infinito amor e bondade, que nos guia todos os dias, que nos auxilia na nossa jornada, que esta casa de oração seja uma data em nossas vidas. Que os irmãos presentes sejam encarnados e desencarnados. Que possa sentir a presença do Criador. Que estabeleça a comunhão com o Senhor, com a Deus.
podemos aprender mais, estudar mais essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que nós possamos nos aperfeiçoar mais a cada dia, para nos entender no caminho da espiritualidade maior. Que os Espíritos amigos de luz possam conduzir esses irmãos que ainda se encontram em sofrimentos nas estradas da vida e na escuridão. Que os mestres de luz socorram esses irmãos enfermos e aflitos, que ao perder o seu corpo físico não entende o seu desencargo, que ainda sofre com a angústia, com a dor da perda, mas que os mensageiros de luz, junto à espiritualidade amiga, possa descer dos céus em benefício desses irmãos e acolher esses irmãos no hospital, numa dignidade e numa casa de repouso, para que possam cuidar das suas dores físicas e mentais. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, que nos acolhe, nos abranda, que nos abraça com teu divino amor, estendeste tua mão dadivosas para nos luminares, nos abençoar. Que os anjos de luz abençoam todos os irmãos presentes e que assim seja. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentai-o aos teus discípulos. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer e duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os
preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a presença, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta uma incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Pode saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluido, normal, junta ardente fé. Pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Boa noite a todos. Deixa eu me organizar aqui para a gente poder fazer a reflexão. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o teu amor ilumine as nossas almas, ilumine os nossos corações, ilumine o nosso caminhar aqui na terra, cheio muitas vezes de tantos percalços, de tantas decepções, de tantas angústias, de tantas dores, de tantos desafios. Mas também nós precisamos buscar força, coragem, sabedoria, alegria, para que possamos continuar sempre firmes e fiéis
na busca da nossa comunhão com Deus, na busca do divino, na busca do sagrado, na busca da verdadeira paz, na busca da verdadeira felicidade, que é o que todos nós aqui na terra almejamos. Por isso, não podemos fazer nada aqui na terra sozinhos. Nós precisamos compreender a necessidade de estarmos em comunhão, de estarmos em solidariedade, para que a gente possa construir em nós a verdadeira harmonia, a verdadeira compreensão, a verdadeira felicidade, a verdadeira fraternidade. Então, por isso, toda vez que nós chegamos a esse patamar, é porque nós confiamos, é porque nós acreditamos, é porque nós temos fé daquilo que nós recebemos do alto, para que pudéssemos chegar nessa condição onde cada um de nós chegamos até aqui. Cada um de vocês tem uma história de vida, e que essa história de vida só compete e só quem conhece são vocês, a não ser que vocês abram o seu coração para poder repartir com alguém alguma parcela ou alguma parte daquilo da vivência de vocês. E muitas vezes, quando a gente vai dividir com o outro a história de vida, muitas vezes a gente chama o outro para repartir aquilo que aconteceu de alegria, de felicidade, ou repartir com o outro aquilo que aconteceu da nossa dor, aquilo que aconteceu da nossa infelicidade, aquilo que aconteceu da nossa desvida, não é? Porque geralmente quando a gente vai procurar alguém para conversar, é para desabafar. Muitas vezes você não vai procurar alguém para falar das coisas boas que aconteceram e estão acontecendo nas nossas vidas, né? Muitas vezes você tem um pouquinho, me empresta um pouquinho do seu ouvido, para que eu possa desabafar um pouco, para que eu possa desatar alguns nós, para que eu possa dissipar a minha angústia, o meu desespero, as minhas mágoas. E muitas vezes é assim. Mas é preciso que a gente compreenda todas essas coisas para que a gente possa acreditar na força maior, acreditar na força divina, acreditar na força de Deus, na força do Criador, na força que gera todas as energias, todas as potências celestiais, e que elas sempre estão ao nosso favor, e que elas sempre estão ao nosso dispor. Então, por isso que hoje trago para que a gente possa refletir um pouco sobre essa palavrinha que está aqui. 2 letras, não é? Essa palavrinha que está aqui. Porque, veja, quem nos presenteou nesta palavrinha foi o nosso irmão Messias. E que hoje ele está precisando muito da nossa fé. Ele está precisando muito da nossa força, da nossa oração, para que também essa força divina, essa força sagrada, também chegue ao coração dele, à alma dele, ao espírito dele, para que ele possa mobilizar esta palavrazinha que ele trouxe até nós. E que muitas vezes, nem sempre. Aí eu pergunto, será que a gente tem fé? E o que é fé? Eu pergunto a vocês, e é justamente essa reflexão que eu quero trazer. O que é fé? Será que de fato... E é uma coisa que muitas vezes a humanidade está necessitando.
porque a gente vê a humanidade sem rumo, a humanidade sem sentido, a humanidade sem direção. Nós vemos muitas vezes a sociedade se degenerando, as pessoas se degenerando, as pessoas se entregando à mentira, as pessoas se entregando aos vícios, as pessoas perdendo o sentido da vida, perdendo o sentido da existência, porque na maioria das vezes falta nessas pessoas a fé. Falta nessas pessoas a fé. Falta no mundo a fé. Falta no mundo essa fé que, na verdade, quando a gente diz fé, nós dizemos muitas vezes que fé está associada à crença. Não é? Eu acredito. Mas, na verdade, a palavra fé não está associada à crença. Porque crer, você pode crer em determinadas coisas, você pode crer em determinadas situações, você pode acreditar em qualquer circunstância, você pode acreditar em qualquer forma de manifestação religiosa. Mas fé é diferente de acreditar. Fé, na verdade, é confiança. Fé é confiar. E não é acreditar. Veja, porque como a gente dá um exemplo, se a gente está doente, precisa de uma cirurgia, e a cirurgia é delicada, você precisa, a primeira coisa, ter o quê? Você precisa ter fé em Deus. Mas, acima de tudo, você precisa confiar em quem? No médico. Você precisa confiar no cirurgião. Você precisa confiar no cirurgião, que ele tem habilidades para poder resolver o problema orgânico o qual você está passando. Não é? Então, aí é confiança. Então, aí você está depositando, você pode diz ao cirurgião: olha, eu estou depositando a minha confiança em tuas mãos. Eu estou depositando a minha fé em tuas mãos. Neste momento, a minha vida está em tuas mãos. Isso é fé. Isso é confiança. Porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, né? Mas confiar não. Por quê? A confiança, ela exige, ela tem alguns pré-requisitos. A fé como confiança, ela tem alguns pré-requisitos. Para que a gente potencialize cada vez mais a nossa fé, é preciso que a gente estabeleça relação. Estabelecemos relação. Porque aumenta a nossa confiança cada vez que a gente conhece as pessoas com quem nós estamos vivendo, com quem nós estamos convivendo. Porque quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós estreitamos as relações com as pessoas, nós passamos a conhecer e a compreender quais são os seus desejos, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos. E aí, diante desses valores, diante desses propósitos, nós passamos também a confiar mais nessas pessoas com qual nós estamos convivendo. Por isso a fé exige essa confiança no sentido de estabelecer as relações com as coisas, com as circunstâncias, com o mundo, e por isso também é preciso para que a gente compreenda como funciona as relações e se essas relações elas estão dentro de um sistema de verdade. Para que cada vez mais a gente tenha a confiança em todas as coisas que estão
acontecendo ao nosso lado, em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que cada vez mais nós possamos compreender todas as coisas ou todos os fenômenos que ocorrem em nosso redor, porque isso nos dá mais certeza dos fenômenos, nos dá mais certeza da verdade. Por isso que a gente precisa, a primeira coisa que nos faz é a relação, porque quando a gente passa a compreender, entender o outro, saber quais os propósitos do outro, nós confiamos mais, consequentemente acreditamos mais nas pessoas. Mas é preciso, porque nós precisamos compreender que todas as coisas aqui na Terra, e essa relação que eu estou dizendo que é estabelecida conosco, que é estabelecida com as pessoas, que é estabelecida com o ambiente que a gente vive, que é estabelecida com a sociedade que a gente vive, elas são transitórias. Por que elas são transitórias? Porque tudo é dinâmico, tudo está em processo de mudança, tudo está em processo de transformação. Mas as leis divinas não. As leis divinas, elas são imutáveis. As leis divinas, elas não estão sujeitas aos sabores de nós mesmos, aos sabores da nossa vaidade, aos sabores do nosso egoísmo, aos sabores da nossa prepotência, aos sabores da nossa arrogância. Não. As leis divinas, elas não se sujeitam às nossas vaidades, ao nosso orgulho, à nossa presunção. Porque as leis divinas é imutável, e porque Deus também é imaterial, e porque também nós somos espíritos, e na condição de espírito que nós somos imortais. Então é preciso que a gente compreenda. E quando Jesus diz, por exemplo, a fé transporta montanha. Se a gente for olhar assim, que fé é essa que transporta uma montanha? Porque se a gente for levar em consideração e considerar uma montanha, a gente diz o quê? Que uma montanha é uma coisa grande. Uma montanha não é uma coisa pequena. E que fé é essa que é capaz de transformar uma montanha? Mas Jesus está falando para nós no sentido figurado. Mas ele quer nos dizer, se a fé é capaz de transportar, de mover, de modificar, então aquilo que é capaz de transportar, de mover, de modificar é o quê? Fé. Mas essa fé, ela está na forma de quê? De força, de energia. Porque só a força, só a energia é capaz de fazer com que as coisas se movimentem. Só a força, só a energia é capaz de fazer com que as coisas mudem de lugar. Só a força, a energia é capaz de fazer com que as coisas andem. Com as coisas saiam do seu estado de inércia, porque uma montanha está em estado de inércia. Então, é isso que Jesus quer dizer. A fé é essa força, é essa energia, mas essa fé e essa força, essa energia é capaz de fazer mudar as montanhas. Emana da onde? Emana de Deus, emana do alto. E veja como isso é forte. Quando a gente vai fazer a prece de Caritas, a gente Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Um raio. Ele diz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, ou seja, uma faísca do amor de Deus pode incendiar a terra toda. Uma faísca do amor de Deus é muito maior do que uma bomba atômica. Porque isso que a prece de Caritas está nos dizendo é o potencial da fé.
A prece de Cáritas está nos dizendo o poder da fé. Ou seja, basta uma faísca do amor de Deus. Então, por isso, no Evangelho, ele compara a fé como um grão de mostarda. Porque o que é que tem no grão de mostarda? A potência do amor de Deus. A potência do amor de Deus está em todas as coisas. Veja, se nós conseguíssemos mobilizar essa semente de mostarda em forma de energia, veja como nós seríamos capazes de mudar as coisas, como seríamos capazes de transformar as coisas, como seríamos capazes de modificar a nossa vida. Mas sabe o que acontece? Acontece que nós, muitas vezes, quando nós falamos em fé, em confiança, muitas vezes a gente atribui essa potência, essa força, essa energia a terceiros. Nós atribuímos essa força, essa potência, essa energia a outras pessoas, porque nós não confiamos em nós. Porque muitas vezes, por isso que no Evangelho, no capítulo da paciência, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho, que ele fala da paciência, ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas por que ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Porque era no momento do desespero, porque era no momento da agonia, porque era no momento da dor, que nós potencializamos em nós o quê? A nossa veja. Tem uma passagem no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, o senador romano, a sua filha, Flávia, ela é cometida por uma doença incurável, por uma lepra. Naquele tempo, lepra era incurável. E o senador romano já tinha buscado todos os médicos do império para que pudesse curar a sua filha. Um homem prepotente, um homem orgulhoso, um homem encarregado de poderes. Jamais ele ia se humilhar diante de um homem simples, como Jesus de Nazaré, de um homem que andava entre os mais simples, entre os mais pobres, entre os pescadores, mas corria a notícia de que Jesus tinha feito prodígios, de que Jesus tinha curado cegos, leprosos, coxos, endemoniados. Então, a serviçal de Lívia diz: olha, tem Jesus, que está fazendo muitos prodígios, que está fazendo muitos milagres, porque não vais a eles? E Lívia sugere ao marido que vá ao encontro de Jesus para que pudesse curar a sua filha. Mas veja como são as coisas. Lívia, a mulher de Públio Lentulus, ela, com a sua serviçal, já estava frequentando
as reflexões do Evangelho que já se fazia naquela época nas catapultas, em que eles faziam aos escondidos. E ela fazia isso escondida do marido. E ela já se estava se tornando uma cristã, uma seguidora do Cristo. E ela tinha confiança no poder do Cristo, no poder de Jesus. Então, ela sugeriu ao marido que procurasse Jesus para curar a sua filha. E ele, sem querer, porque ele não acreditava no poder, ouvia umas pessoas falarem, mas não acreditava. Mas por amor à sua filha, para ver ela livre daquele grande mal, ele foi ao encontro de Jesus. Chegando ao encontro de Jesus, ele querendo se fazer um homem simples, mas Jesus, com a sua visão mais aprofundada, com a sua visão mais íntima, ele compreende e entende a angústia e o sofrimento daquele pai. Ele compreende o sofrimento e a angústia de uma mãe. E ele compreende a dor de alguém que sofre. Compreende a dor de alguém que está doente. Mas olha para Públio Lentulus e diz: vós, pessoas senadoras, arrogante, presunçoso, não penses que é por você que a sua filha terá de volta a sua saúde, mas a sua filha será devolvida a sua saúde pela fé da sua mulher, pela fé da mãe. Mas porque a mãe queria que Públio Lentulus fosse até Jesus para ver se ele quebrava o seu orgulho, para ver se ele quebrava a sua prepotência, para ver se ele quebrava a sua arrogância de homem público e compreendesse que um homem simples tinha um poder maior do que os poderes humanos na terra. Porque ele não é um homem poderoso, por que ele não podia curar a sua filha? Porque para mobilizar essa força, para mobilizar essa energia, é preciso que o meu poder de fé esteja em comunhão. Para que o meu poder da fé esteja em comunhão com quem? Esteja em comunhão com Deus. A gente pode ter o poder da terra que a gente tiver. Pode ter o poder da terra que a gente quiser. Mas, quando nós chegamos acometidos de um mal, quando nós chegamos acometidos de uma doença, muita gente, nós temos que nos valer do poder. Nós temos que nos valer do poder de Deus. Porque é isso que nós necessitamos, é muitas vezes isso que falta na humanidade. Mas a gente, como disse, nós sempre temos que buscar as coisas fora. Públio Lentulus teve a chance, a oportunidade de estar direto em contato direto com Jesus, em contato direto com Cristo. Mas e nós? Estamos direto em contato com Cristo? Estamos direto em contato com Jesus? Muitas vezes nós estamos distanciados de contato com Cristo. Estamos distanciados de contato com Jesus. Porque muitas vezes nos apegamos somente às coisas da terra.
nos apegamos somente às coisas materiais e esquecemos da nossa dimensão maior, que é a dimensão do espírito. Claro, nós temos as nossas necessidades materiais, sim, mas é preciso que nós compreendamos das necessidades reais, porque muitas vezes nós nos afogamos, nós nos mergulhamos nos excessos, nós nos mergulhamos no supérfluo, nós nos mergulhamos nos prazeres da vida, sem saber que a vida material, tudo na vida material, tudo, absolutamente tudo na vida material tem data de validade. Tudo. Não é? Tudo tem data de validade. Então, todos nós que estamos aqui, tudo isso daqui é passageiro. Todas as coisas são passageiras. E é dessas coisas que nós precisamos compreender e entender, porque nós só levamos daqui aquilo que a gente acumular no íntimo das nossas almas, no íntimo dos nossos corações, daquilo que nós fizemos em benefício de nós mesmos, em benefício dos outros, em benefício da comunidade, aquilo que nós fizemos em amor para com todas as pessoas que estão ao nosso alcance e ao nosso lado. E por isso é preciso que a gente potencialize em nós esse poder, essa força, e por isso que Cristo diz: olha, não foi ninguém que disse, não, foi Jesus. Vós sois deuses. Podeis fazer igual a mim, ou muito mais das coisas que eu fiz na terra. Por que ele diz que vós sois deuses? Porque essa centelha que é capaz de abrasar a terra, também é a centelha de Deus que habita os nossos corações. Também é a centelha de Deus que habita as nossas almas. Então, por isso, que essa confiança, que essa fé, nós só potencializamos essa fé quando nós estabelecemos essa comunhão com Deus. Quando nós estabelecemos essa comunhão com o alto. E uma das formas que a gente tem de estabelecer essa comunhão com Deus, de estabelecer essa comunhão com o alto, é a oração. Eu posso lhe dizer uma coisa: a maioria de nós ainda não aprendemos a rezar. A maioria de nós ainda não aprendemos a orar. A maioria de nós ainda não aprendemos a estabelecer este vínculo e essa relação e essa comunhão com Deus. Porque a oração com Deus exige essa relação com Deus, e essa comunhão com Deus exige intimidade com Deus. Como Jesus estabelecia, ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele estabelecia essa relação íntima, essa intimidade com Deus, por isso ele potencializava todas as forças divinas. Todas as forças divinas ele potencializava. Veja, tanto que a gente não sabe orar, e a gente não confia no poder da nossa força, e a gente não confia no poder da nossa oração, que a gente pede para que os outros rezem por nós. É comum as pessoas chegarem aqui na casa espírita e dizer: o senhor reze por mim, peça aos meus espíritos por nós, coloca o nome aqui naquele caderninho ali.
para que os Espíritos intercedam por nós, os bons Espíritos intercedam por nós. Então, a gente entrega essa confiança. Isso é bom, porque também é entrega. E nós, porque fé também é entrega. E nós entregamos essa confiança nas mãos das outras pessoas, sem saber que a maior entrega que a gente pode fazer é a entrega nossa para com Deus, é a entrega nossa para com Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Senhor, seja feita a tua vontade. Desde que a tua vontade não me contrário. Não é? Se a vontade de Deus nos contrariar, aí a gente fica triste. Não é? Porque Deus é inteligência. Muitas vezes nós somos pequenos ainda com relação à compreensão das coisas. Nós ainda não compreendemos ainda quais são realmente as nossas necessidades. E a gente pede algo a Deus do qual a gente ainda não merece. E aí não chega. E aí não vem. Mas é por isso que a fé também exige uma outra coisa. Exige espera. Exige esperança. Por isso que São Paulo coloca 3 princípios básicos do cristianismo: fé, esperança e caridade. Esses são os 3 alicerces básicos do cristianismo. Porque não somente precisamos confiar na grandeza e no amor de Deus, não somente precisamos confiar nos nossos potenciais, porque a potência divina está dentro de nós e muitas vezes a gente não consegue mobilizar essa força, mas a gente precisa mobilizar essa força, essa potência divina em favor dos outros, em favor de nós mesmos. E por isso, essa necessidade que a gente tem de entrega, de doar-se, de colocar-se a serviço. Por isso a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E por isso, diante das dores, diante do sofrimento, diante das angústias, diante das decepções, das dores físicas, peçamos a Deus, porque a gente, nessa condição ainda de necessitados, nós precisamos pedir. Mas não podemos nos arvorar, achando que porque Deus é Pai, achando que Deus é essa potência divina, Ele pode nos dar tudo que a gente quiser. Nem sempre é assim. E por isso que muitas vezes a gente precisa desenvolver em nós a paciência de saber esperar. Mas saber esperar no verbo esperantar. Saber esperar mais de forma dinâmica, mas saber esperar de forma proativa, saber esperar trabalhando, saber esperar fazendo, para que de fato a gente possa alcançar os nossos propósitos, a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, por isso, muitas vezes a nossa fé exige paciência. Porque muitas vezes nós nos chafurdamos nas ilusões, nos prazeres, no mal, na violência. E muitas vezes nos vimos
diante das consequências dos nossos próprios atos. Nos vimos diante das consequências dos nossos próprios atos. Mas muitas vezes, quando a dor bate na nossa porta, a gente esqueceu do que nós fizemos no passado. A gente só se lembra agora que está doendo. Mas a gente esqueceu das consequências de que agora nós estamos colhendo os frutos. Nós estamos colhendo os frutos. E no Evangelho também, no capítulo 5, bem-aventurado os aflitos, nos traz uma outra lição: o mal e o remédio. O mal e o remédio. Ele pergunta a vocês: vocês sabem qual é o remédio para todos os males da nossa vida? Vocês sabem? A oração. A oração. A oração é uma delas. A oração potencializa. A oração nos estabelece essa comunicação com Deus, essa comunhão com Deus. Mas a oração, quando ela é sincera, quando ela é do coração, ela potencializa em nós o quê? A fé. Ela potencializa a fé. Então, para todos os males da nossa vida, tem remédio aonde? E agora eu pergunto a vocês: a fé é acessível a nós? Podemos acessar essa força? Podemos acessar essa energia? Mas a gente só acessa essa energia se a gente começar a ter confiança em quem? Confiança em Deus e confiança em nós mesmos. É preciso que a gente tenha confiança em nós. Mas tem outra coisa. Essa confiança em nós, ela não pode ser transformada em presunção. Eu não posso agora querer dizer que eu sou Deus. Né? Porque senão, essa confiança, essa força, essa fé se transforma em presunção. E a presunção nos leva a uma outra coisa, que é o fanatismo. Porque o fanatismo é a fé desajustada, é a fé desequilibrada, é a fé sem freio, é a fé sem rumo, é a fé sem direção. Porque a fé exige racionalidade. Exige que a gente tenha compreensão e entendimento. Exige que desperte em nós a consciência daquilo que nos pertence, daquilo que é nosso, daquilo que nos cabe. E aí, dentro dessa compreensão e desse entendimento, nós mobilizamos as forças e as energias capazes de modificar, de transformar todas as coisas que estão em nossa volta, todas as coisas que estão em nosso volta. Porque, veja, Jesus, o Cristo de Deus, ele fez muitas curas, ele fez muitos prodígios, que na época se compreendia como milagre, como sobrenatural. Mas quando Jesus curava alguém, o que era que ele dizia? A tua fé te curou. Ele poderia dizer: não, quem te curou fui eu, porque eu sou Deus. Não é isso? Nós é que atribuímos
Deus, Jesus a Deus, mas ele nunca se arvorou a dizer que ele era Deus. Ele dizia: a tua fé te curou. Então é por isso que eu também digo a vocês, por isso que toda vez, olha, todas as forças, todas as potências divinas, todas as forças do bem, todas as potências divinas estão ao nosso alcance. Estão em nossas mãos. Todas. Mas eu digo a vocês também, as do mal também. Porque aqui é mais fácil mobilizar as potências do mal do que mobilizar as potências do bem. É por isso que ainda a nossa fé é vacilante. Porque para cometer qualquer injúria, para cometer qualquer violência, para cometer qualquer ato vil, é muito fácil. Mas para mobilizar as nossas forças e potenciar as nossas energias divinas, estabelecer essa comunhão e essa relação com Deus, parece que a gente tem que carregar uma tonelada. Parece que é muito difícil. E na verdade, não é. Porque tudo Deus coloca ao nosso dispor. Tudo o Pai coloca para que nós possamos traçar o nosso roteiro, o nosso caminho, porque Ele mesmo se coloca como sendo esse roteiro, como sendo esse caminho, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos acreditar nisso. E nós precisamos acreditar que o Cristo é o caminho. Porque se a gente acredita que o Cristo é o caminho, e o Cristo está em comunhão permanente com o Pai, o Cristo está em comunhão permanente com Deus, todas as coisas em nossa vida, todas as coisas em nossa existência começam a clarear. Por isso que quando a gente tem a certeza que o amor de Deus está agindo sobre nós, pode ser o desespero que for, pode ser a dificuldade que for, mas a gente sente, é como se uma brisa suave sopra em nós, porque Deus age sobre nós na serenidade, porque Deus age sobre nós no silêncio, porque Deus age sobre nós na tranquilidade, porque Deus age sobre nós na calma. Espera e confia. Espera e confia no amor de Deus. E trabalha, mobilizando sempre, constantemente as nossas forças, as nossas energias em direção do bem, em direção do alto. Porque nós vamos potenciar em nós todas as forças que a gente precisa para gerar em nós estado de alma, para gerar em nós estados de bem, para gerar em nós estado de beleza, para gerar em nós estado de felicidade, para gerar em nós estado de alegria, para que o estado de Deus permaneça constante em nós, alimentando em nós a nossa confiança, alimentando em nós a nossa fé, e aí ela é capaz de transformar, de modificar todas as coisas que para nós são grandes, mas é pequenas para Deus. Então, que Deus, que o teu amor
que a tua bondade e misericórdia fortaleça em nós essa força, essa energia, essa fé, para que nós possamos construir o caminho que nos conduz ao teu reino. Que Deus seja louvado. Possamos ter mais fé. Essa é a primeira parte do Paulo. Boa noite a todos. Peço a todos que permaneçam pensando em elevados a Deus. Nós pedimos, nós te louvamos a sua bondade infinita, que nos abençoa todos os dias. E te rogamos, Senhor, que nos fortaleça a nossa fé, que nos dê coragem para mudar as coisas que estão em nossas possibilidades de ser humanas. Sabedoria, ou seja, nós temos inteligência para entender que não podemos mudar tudo ainda, e sabedoria para distinguir que uma coisa é outra. Como diz a preço de serenidade. Que nós possamos nos fortalecermos e nos unirmos nessa fé viva que vem agora através do Espiritismo, nos relembrar o amor de Deus através do Cristo, para que nós possamos fazer brilhar a nossa própria luz, sabendo que nós temos esses potenciais, que nós nos ajudamos uns aos outros, para que mesmo na dor e no sofrimento, às vezes necessários ao nosso desenvolvimento, nós não nos desesperemos e possamos assim atingir a fé, manter a esperança e agir, imitando o próprio Cristo, na caridade que é essa mola que nos impulsiona a entender a dor dos outros, quando às vezes ninguém entende a nossa. Que o Cristo possa nos iluminar nosso espaço, que nós possamos voltar para nossas casas melhores do que vivemos, mais esperançosos, mais ativos e agradecidos pelo amor que nos cobriu todos os dias. Que assim seja. Já falei tanto, né? Mas veja então, nós só queremos dizer a vocês que as terças-feiras nós temos os nossos estudos, se quiser compreender um pouco mais a doutrina espírita, tá? Estamos sentando aqui a casa, essa casa está sempre de portas abertas para todos os evangelhos no lar, né? A gente tem disposição, quem quiser, a gente vai à casa de algum de vocês para a gente fazer o evangelho no lar. A gente também tem essa disposição para fazer, geralmente a gente faz os relacionamentos, né? Isso é sempre bom, uma das coisas boas que se faz, né? Levar o Evangelho de Jesus para a oração, para potencializar cada vez mais a nossa fé e essa comunhão com Deus, a oportunidade que a gente tem de levar Jesus para os nossos lares, para as nossas casas. É uma oportunidade também muito boa. Então, também, quando a gente for do passe, né, o passe também é uma profissão de fé. Portanto, nós precisamos ter fé nessa força divina, nessa força do alto,
para que a gente possa receber essa potência, essa força, essa energia e transmitir para vocês. E vocês também precisam acolher, né? Precisa abraçar. Tá? É preciso que a gente acolha, é preciso que a gente abrace, é preciso que nós estejamos disponíveis, é preciso que a gente diga, Senhor, né? Nós estamos em tuas mãos, não é de minha mão, minha mão de nenhum assista, né? Mas seja feita a tua vontade. Nós estamos em tuas mãos. Nós sempre nos colocamos nas mãos de Deus, né? Então, porque também nós potencializamos isso. Olha, veja como a gente potencializa, né? Nosso pedido, a nossa força, Senhor, faz de nós instrumento do teu amor, da tua luz e da tua paz, né? Para que o outro potencialize, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Porque eu tenho confiança no amor de Deus, na força divina. Deixa eu comprar uma coisa importante, né? O passe aqui na doutrina espírita é como se fosse a comunhão na igreja católica, né? A comunhão na igreja católica também. Você se abre para que Cristo sinala que você se abra para que Cristo, para que você estabeleça essa comunhão de você com o Cristo. A hóstia é apenas um sinal material ainda necessitados nossos, né? Mas não sabe o poder, né? O que se opera diante de tudo isso. Então, abra-se a vocês, entregue-se nas mãos de Deus. Toda vez que forem receber, porque é um sinal muito importante para que a gente possa estabelecer essa comunhão. E essa comunhão com os espíritos também. Então, por isso que tudo que a gente faz na casa espírita tem a oração. Porque a oração que potencializa em nós a nossa fé. Tudo bem? Vamos orar. Depois de passe, tem também o atendimento fraterno.